Olá, aqui é Derlei Miorelli da SOS Soluções Eletrônica e hoje aqui uma placa de uma geladeira Electrolux com problema. Então é o seguinte, essa placa não está mais ligando, não tá morta. Então agora vou fazer uma análise. Ok, bom, assim as Electrolux não disponibilizam esquema elétrico, mas eu levantei por meio de engenharia reversa o esquema elétrico dessa fonte chaveada aqui, que nada mais é que uma fonte do tipo Flyback, que a gente vê aqui. O pessoal me pede nos vídeos para mais ou menos estar explicando como é feito os testes. Bom, a maioria dos testes é feito com osciloscópio, fonte chaveada, mas assim, tem como fazer os testes sem osciloscópio. Eu vou demonstrar aqui, tem um entendimento em eletrônica, na verdade, como é que é o funcionamento de uma fonte chaveada como essa aqui, por exemplo. Bom, vamos lá. O seguinte, ela trata de ser o que? Uma fonte chaveada DC-DC, um conversor buck, então conversor abaixador de tensão elevada para uma baixa tensão. É feito a partir do que? Os principais componentes então vai ser aqui o diodo aqui, que a gente tem um diodo aqui, o transformador, o diodo aqui, esse transformador aqui, o PWM e o optoacoplador. Aqui na placa estão então o diodo, claro, os capacitores de filtro também, o transformador, o PWM que faz o chaveamento e o acoplador óptico aqui. Eu vou falar sobre a função deles no circuito. Bom, então como é que é feito então essa conversão de energia CC para CC? Bom, o seguinte, aqui a gente tem a entrada de energia 220, tensão alternada. O que é feito? A fonte chaveada, o que acontece? É feita uma retificação. Depois da retificação é feita uma filtragem, que essa energia vai mais ou menos em torno de uns 315 de tensão contínua. Que o que acontece? É alimentado, por exemplo, aqui é alimentado ao positivo no transformador e o negativo vai ser chaveado por um sistema PWM, modulação por largura de pulso, que nada mais é que sinal PWM é 0 e 1, ligado, desligado. Então 0 para desligado e 1 para ligado. Como é que é feito o controle desse 0 e 1? É feito pelo optoacoplador, que ele pega uma amostra de saída de tensão aqui da saída, por meio do que? De um diodo Zener, para um resistor que faz o que? Ele faz um sistema regulador. De acordo que eu quero 12 volts, por exemplo, aqui na saída, eu coloco uma carga que adquire 2 volts dessa carga, ela precisa de mais 2 volts, ele vai entender, o optoacoplador, como é que ele entende? Ele nada mais é que um diodo emissor de luz e um transistor, que a base dele, a polarização é feita por luz. Então, como que muda a tensão na saída? Muda a luminosidade do diodo emissor de luz, interferindo nesses dois pontos aqui, fazendo a modificação da largura de pulso. Então o que acontece? Retificado, filtrado, e o negativo passa por aqui pelo source e sai pelo dreno aqui, fechando o transformador, induzindo uma tensão para o secundário, que novamente ela é feita uma conversão em corrente alternada, transformador transforma em alternada, que precisa ser retificado novamente, filtrado, para aí sim ter uma tensão contínua constante. Agora eu vou falar sobre um pouco dos circuitos de proteções que tem essa fonte aqui. Para começar, tem um PTC. Então ele tem o coeficiente positivo em relação à temperatura. Então quer dizer o quê? Que se ele for esquentando, a resistência dele vai aumentando. Como é que ele funciona essa proteção então no circuito? Ele protege, então, principalmente o chaveamento do PWM aqui. A principal função dele é cuidar desse camarada aqui. Porque o que? Aqui a gente tem os capacitores de filtro. Quando você liga o circuito, eles são descarregados. E como ele é para alta tensão, ele tem um ruído super alto. Esse cara aqui segura isso. Ele tem uma resistência bem baixinha, em torno de 4 a 5 ohms. Ele já segura essa carga do capacitor. O principal funcionamento dele nesse circuito aqui, além de uma proteção
Claro, alguém já pegou uma fonte dessas aqui, quando que tem problema no PWM, ele está esquentando. Bom, é a função dele mesmo, ele protege o PWM então. Muitas vezes ele protege por causa do que? Se vocês perceberam, ele está esquentando. Muitas vezes por causa que os capacitores estão ruins. Vocês podem ver, problema de PWM acontece bastante por capacitores ruins. Então, esse é o PTC, um deles. Um outro circuito de proteção é o circuito snubber. Esse circuito aqui, sublinhado em vermelho aqui, o que acontece? Para você ter como que esse transformador de núcleo de euferite, ele faz o que? Ele trabalha com frequências elevadas. Trabalhando com frequências elevadas, ele gera um ruído. Quando que ele está polarizado aqui, esse transformador, induzindo uma tensão para o secundário, ele está carregado. E quando que o nível de PWM vai para zero, ele tem uma carga, e essa carga tende a se descarregar em cima do PWM. Para isso não ocorrer a queima do chaveamento do PWM, é feito o que? Um circuito snubber, que ele vai ser desviado pelo diodo, vai ser carregado o capacitor, e o resistor vai descarregar o capacitor. Isso vai ser o sistema dele. Quando o PWM estiver em nível 1, vai fazer esse sentido aqui, positivo para negativo, então a corrente. E quando ele estiver em 0, ele vai, se não tiver circuito snubber, ele ia cair em cima do PWM para voltar para cá. E ele ia queimar provavelmente o PWM. Como ele é um chaveamento altíssimo, de frequência elevada, então ele vem, polariza o diodo, carrega o capacitor e o resistor descarrega o capacitor. O circuito snubber é para essa função a princípio. Então a gente tem outro circuito aqui que pode ser o snubber também, que o que ele faz? Eu tenho aqui, por exemplo, entre source e dreno, ele é uma chave, como se fosse um interruptor então. E como é uma frequência elevada, esse ligar e desligar, ele gera o que ele faz escamento, aquele ruído, frequência elevada. Então, resistor com capacitor em série tem essa função, eliminar esse ruído. Então, ficou meio mal o desenho, mas é isso aí. Ele tem a função de eliminar esse ruído de chaveamento também. Então, esse é o princípio da fonte chaveada quando que se trata dos equipamentos de segurança de uma fonte chaveada. Ok, então, agora a gente vai passar eu vou dar uma amostra do jeito como é feito, então, sem o uso do osciloscópio, como que pode ser feito o diagnóstico de uma fonte chaveada. Bom, a princípio, vai entrar 220 volts aqui, vai ser retificado por esse diodo. Nesse diodo vai ter que ter 220 DC, então, retificado. Mas, claro, como está ligado esse capacitor aqui junto, ele vai ter um nível de 315 de tensão contínua. Bem, tendo tensão aqui, esses dois componentes estão bons. Então, uma dica importante que eu dou é o seguinte: antes de ligar a entrada, posicione na saída um aparelho de medição. Quando for ligado o aparelho, a fonte chaveada, vai ter que aparecer uma tensão aqui. Se aparecer essa tensão aqui, uma tensão e logo cair, pode em cima do optoacoplador ou do sistema aqui regulador, porque o que faz? Ele deu início, apareceu uma tensão na saída, mas ele não controlou os pulsos 1 e 0. Porém, se você ligou essa fonte de imediato, não apareceu nada aqui, eu aconselho já em cima do PWM, que está aqui. Claro, com o uso do osciloscópio você vê os sinais de onda, né? É muito mais fácil. E uma dica importantíssima: quando é que acontece você troca um PWM, queima, você troca, queima. Muitos acham que PWM é falsificado. Não, tem que tomar muito cuidado. Sistema snubber. O que eu falei antes, o sistema snubber serve para a proteção do PWM. Se qualquer um desses componentes aqui apresentar problema, até aqui mesmo, vai queimar o PWM. Então, não adianta nada você consertar uma fonte que está queimando o PWM, ela ficar boa, e que estava queimando o PWM, você deixar. Funcionou, você deixou. Não, confere esse circuito snubber que o problema provavelmente está aí. Ok, seguindo o vídeo aqui agora, então, a fonte já foi consertada. Então, o que tinha aqui antes? Era o PTC estava esquentando. Então, o PTC estava esquentando, ele é responsável por quê? Primeiramente, amortecer a carga dos capacitores. Os capacitores estavam ruins e ocasionou também a queima do PWM. Então, precisei fazer a troca dos capacitores do PWM. Essa fonte
voltou a funcionar 100%. Ok, então como fonte consertada, agora testes, saída da fonte e marcação de 12 volts então, ok, e uma outra tensão de 5 volts. Ok, é isso aí, mais um serviço finalizado com sucesso. Eu espero que tenha sido de grande ajuda essa análise de uma fonte chaveada, tipo playback, que deu para entender um pouco como é que funciona cada componente desta fonte. Então continue acompanhando o canal aí que tem novidades. Isso aí, até a próxima.